nas redes sociais, fazendo live, né? Sendo transmitido ao vivo para você que está agora em outro estado, em outras cidades. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê sabedoria para ler essa palavra. A palavra de Deus precisa ser instruída pelo Espírito de Deus para ser compreendida. Quando uma pessoa lê a Bíblia Sagrada, presumindo porque sabe ler, presumindo porque tem conhecimentos didáticos, ela erra de uma forma absurda, porque a Bíblia Sagrada é o único livro na Terra e a sabedoria humana não pode decifrá-la. Somente a instrução vinda do Espírito de Deus é capaz de nos fornecer a ideia correta do que o texto se refere. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. Amado Deus de nossas vidas, estas escrituras, elas não são humanas, como livros de Agatha Christie, como livros de Paulo Coelho, como livros de tantos outros autores que escrevem seus pensamentos e coloca na prateleira de uma biblioteca, de uma livraria. Estas são as santas palavras de Deus. Estas palavras, elas podem trazer vida quando as pessoas recebem de fato o entendimento correto sobre elas. Quando as pessoas presumem que podem conhecer essa palavra apenas por saberem ler, elas normalmente não recebem esse entendimento, esse discernimento. É por isso que estamos agora a orar, a falar contigo, pedindo que o Senhor nos conceda o conhecimento, o entendimento, o discernimento, para que possamos discernir de uma forma mais profunda, conhecer de uma forma mais de perto o que o Senhor pretende que nós aprendamos nessa manhã de domingo. Toma a vida desses homens e a vida dessas mulheres nas tuas mãos nesta manhã, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco, a nos abençoar, a nos encher do verdadeiro conhecimento. O conhecimento verdadeiro nos traz libertação. O falso conhecimento amarra e destrói as vidas. Por isso pedimos que o Senhor nos agracie, hoje e para todo sempre. E todos que assim creem possam dizer amém. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Nós iremos abrir a Bíblia em alguns trechos. O texto principal de hoje será 1 Timóteo capítulo 4, mas inicialmente abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24. Todos acharam? Antes que possamos ler o texto, eu não sei porque, mas eu estou achando que o microfone está um horror. Antes que possamos ler o texto, deixa eu falar algo para vocês. Todos nós sabemos acerca da vinda do Senhor Jesus, do retorno do Senhor Jesus, promessa feita por Ele mesmo. Promessa feita por Ele mesmo, que não nos deixaria órfãos, mas
que enviaria o Espírito Santo para que nos ensinasse todas as coisas, e no tempo certo ele retornaria. Temos visto pelas Sagradas Escrituras que esse tempo de retorno do Senhor Jesus está próximo, muito mais próximo do que todos podem presumir, do que todos podem perceber. E toda essa aproximação significa uma coisa muito importante. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção, não deixassem sua mente oscilar devagar, mas prestassem bem atenção, porque eu quero ensinar a vocês nessa manhã. Com a proximidade do retorno do Senhor Jesus, existe um fator perigoso acontecendo. O arqui-inimigo do reino de Deus, que é Satanás, está buscando de todas as formas e de todas as maneiras ganhar terreno. E a única maneira que ele tem de ganhar terreno é fazendo com que as pessoas percam a sua fé. A fé em Cristo, a fé em Deus, é a única coisa capaz de bloquear a ação de Satanás. Como ele sabe que o seu tempo está acabando porque Jesus está retornando, ele está usando uma das mais poderosas ferramentas que o mundo hoje possui para impedir que as pessoas continuem crendo no Evangelho. Nós iremos falar um pouco sobre isso, nós iremos mostrar para você o perigo que essa ferramenta tem trazido para o reino de Deus. Essa ferramenta chama-se internet, que quando as pessoas usam de uma forma correta, ela traz muitos benefícios. Só que a internet, por favor, preste atenção, ela é um campo minado. Pastor Heron, o que é um campo minado? Existe uma estratégia de combate dos exércitos, que é colocar explosivos numa determinada área de combate, onde os oponentes podem tentar atravessar e chegar até o encontro daquele exército. E esses armamentos podem ser escondidos dentro da terra. Elas funcionam sob pressão. São chamadas minas. São explosivos mais ou menos desse tamanho. E ela possui uma cabeça em cima que ela funciona sob pressão. Ela pode ficar ali na terra centenas de anos. Mas se alguém ou alguma coisa, um animal por exemplo, pisar sobre ela e fizer pressão sobre esse êmbolo, ele aciona o explosivo que está ali dentro e não detona. Ele só detona quando a pessoa tira o pé. Quando a pessoa, os exércitos recebem treinamentos sobre isso. É muito difícil você salvar uma pessoa quando ela pisa numa mina, porque consequentemente ela vai precisar tirar o pé dali. Como é que ela vai tirar o pé se aquele trem? Não tem como. Consequentemente, aquele soldado que pisou ali vai morrer. A internet possui conhecimentos vastos sobre tudo nesse planeta, mas ela é cheia de minas. E para aqueles que buscam a Deus entrarem por esse caminho, certamente vão pisar em algumas minas. E nós temos visto isso no decorrer dos anos. Pessoas caírem na fé, se explodirem, porque pisaram dentro de uma mina
dentro da internet. Nós vamos buscar nas Sagradas Escrituras as bases para aquilo que eu estou tentando te mostrar nessa manhã. Aqui no capítulo 24 do livro de Mateus, você pode acompanhar comigo, por favor, no versículo 23, capítulo 24, versículo 23 e 24 diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Por favor, prestem atenção. Jesus está alertando o seu povo sobre a iminente chegada de falsos pregadores, ou falsos profetas, como queira. Daqueles, e é bom que eu especifique, esmiúce isso para você entender. Daqueles que acham que têm conhecimento sobre Deus e que tentam passar para os outros aquilo que eles acham, aquilo que eles acreditam, não aquilo que a Bíblia diz. Esses são chamados de falsos cristos, falsos profetas. Bom, para você entender o que é um falso profeta, eu preciso esmiuçar um pouco mais. A palavra profeta veio do original hebraico, que significa proferir a palavra de Deus. Profecia não é adivinhações, como muitas igrejas evangélicas estão habituadas a enganar os membros de sua igreja fazendo adivinhações. O pastor, seja lá quem for dali, missionário, missionária, se põe no altar tentando mostrar para as pessoas que o Espírito Santo está mostrando para ela que tem alguma irmã aí que está com um nódulo, não sei, ou com um caroço, não sei aonde. Isso não é profecia. Isso é espírito de adivinhação, como diz Apocalipse capítulo 16. Profetizar é proferir a palavra de Deus. Não é adivinhar o que vem no futuro. Isso também não é profecia. O que eu estou fazendo aqui agora, lendo as Sagradas Escrituras, proferindo para você a palavra de Deus, isso é profetizar. Quando você evangeliza alguém, fala de Deus para alguém, cita as Sagradas Escrituras, isso é profetizar. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Sim. Então, quando alguém profere essa palavra, mas não tem o menor conhecimento sobre ela, fala daquilo que acha, do famoso achômetro, fala daquilo que pensa, e tenta convencer os outros de que aquilo que ele pensa é o certo, em detrimento do que diz a Bíblia, esse é chamado de falso profeta. O falso profeta, resumidamente, quer dizer aquele que não é verdadeiro quando fala ou profere a palavra. Vou te dar uma noção ainda maior. Existem pregadores que têm o péssimo hábito de ler um versículo da Bíblia, isola esse versículo, fala o que ele quiser em cima desse. Ele fala um versículo só, fecha a Bíblia, e o resto dá 2 horas de pregação em cima daquilo que ele está conjecturando, não em cima do que o texto diz, porque um versículo só não traduz a essência daquele texto. Para quem estudou, para quem foi à escola e aprendeu sobre língua portuguesa, sabe que um texto possui a história. A história de um texto é chamada de seu... Não ouvi, eu já ensinei isso para vocês. A história daquele texto é chamada de contexto. Um fragmento do texto não traduz a história do texto. Eu vou te dar um exemplo. Eu chego aqui para vocês e falo assim: a Chapeuzinho estava indo
na casa de voinha, e o lobo foi atrás de Chapeuzinho. Eu omiti duas coisas nessa frase. O que foi que eu omiti? Vê como vocês não prestam atenção? É por isso que os outros se enganam. Primeiro, eu não disse que cor era o Chapeuzinho. O texto fala que a Chapeuzinho usava uma túnica vermelha, uma capa vermelha que tinha como é que chama? Um chapéu, capuz vermelho. Se eu disse, olha, Chapeuzinho, faltou eu dizer o quê? Eu estou tirando, observe, eu estou tirando fragmentos do texto. Se eu tiro o fragmento do texto, eu desconecto a história do texto. Então essa Chapeuzinho pode ter pode ter boné vermelho, pode usar um chapéu de caçador. E eu ocultei uma outra coisa, que o lobo era mau. Eu apenas falei do lobo. Você está entendendo? Mas ele pode ser um lobo bonzinho, tadinho, criado em cativeiro, bacana, gente boa. Ou seja, quando você tira pedaços do texto, a história do texto perde a sua veracidade. Então, quando um pregador ele pega apenas um versículo da Bíblia para pregar e prega para a igreja inteira 2 horas de relógio em cima de um versículo, ele está tirando a veracidade daquele texto. Isso chama-se falso profeta. Não é porque ele leu o versículo que ele está explicando a Bíblia. Estou ficando louco. Vocês estão entendendo, sim ou não? Se eu acabar o culto sem voz, eu vou fazer mínima, mas você vai sair daqui entendendo o que eu quero te dizer. Amém? Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Vamos continuar. Versículo 23. Então Jesus ele diz: se alguém vos disser, eis o Cristo, ou seja, Jesus está ali naquela igreja. Jesus está lá em casa. Acabei de ver Jesus ali na esquina. O que Jesus disse? Não acrediteis. Por quê? Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Agora o texto fica mais denso, para enganar. Presta atenção aí. Primeiro, ele está dizendo, não acredita, porque vai aparecer falsos cristos, e está aparecendo, mas aparecendo, pelo amor de Deus, e com o advento da internet, agora todo mundo acha que pode pregar. Principalmente aqui nessa Bahia. O interessante da Bahia, eu não sei se você já percebeu isso, o interessante da Bahia é que todo mundo quer ser padeiro. O cara trabalha numa padaria por 3 meses, já sai e montar a padaria dele, como se ele tivesse tomado um curso de, como é que é o nome? De panificação. Eu sou o mestre da Bahia, por isso que faz uns pães que nem cachorro come. Você dá pro meu cachorro comer, ela olha assim e fala assim, e sai, não come não. Já voltou. Já virá. O cara é servente de pedreiro. Está aqui o Júlio, que entende disso, pode me dizer se eu estou mentindo ou não. O cara é servente de pedreiro. Fulano, pega o bloco ali, põe aqui. Põe 2 latas de areia e 1 de cimento. Está ali para misturar massa, está ali para carregar peso. Acabou aquela obra ali 2, 3 meses, o cara já acha que é pedreiro. Já começa a sentar piso por aí. Aí bota o esmalte, como está na internet, bota o esmalte no piso de cabeça para baixo. Vai botar o ralo, bota o ralo 1 palmo acima do nível do piso. Quer dizer que para aquela água escoar, o banheiro primeiro tem que alagar. Porque na cabeça dele, ele acha que é pedreiro.
Lá perto do sítio da igreja, lá em São Filho, tem um muro que foi feito por um moço chamado Joseval. Esse Joseval, esse Joseval era ajudante de pedreiro lá no sítio. Aí o vizinho lá falou assim: você não constrói um muro para mim? Não, custou? Moço, você precisa ver. Ali não tem esquadro, ali não tem prumo, ali não tem nada. Alinhamento, então, misericórdia. Parece isso aqui, ó. Cada tijolo, um para fora, um para dentro, um para fora, um para dentro. Porque aqui na Bahia todo mundo quer ser alguma coisa. Tipo assim, eu já sou pedreiro. Então todo mundo quer ser pastor sem a menor condição, sem a menor possibilidade. Você quer ver? Aquela moça que está estudando enfermagem, eu não estou falando enfermagem em faculdade, eu estou falando curso técnico de enfermagem. Há uma diferença astronômica entre você fazer um curso de nível médio, que é o chamado técnico de enfermagem, e de você fazer faculdade de enfermagem. É outra história. Então, o técnico de enfermagem, ela faz um curativo, ela põe aquele trenzinho, como é que fala? O acesso, são coisas básicas. Injeção, coisa básica, coisa. Para a enfermeira não tem que mexer com isso, que ela já é mais graduada. Ela está um pouco abaixo do médico, a enfermeira. E a do nível técnico, o cara acabei de falar, como é que chama? A técnica é ajudante da enfermeira. Você está dando para você entender? Mas dentro de casa ela dá uma de médica. Se a mãe ou a tia ou alguém sente alguma dor, ó, isso aí, ó, vamos fazer o seguinte: você vai pegar o Buscopan, não sei o que e tal, vai tomar 2 comprimidos. Quem é que te disse que você pode clinicar? Você pode ser processado. O exercício legal da medicina. Está dando para você entender, sim ou não? Nem enfermeira pode clinicar. Porque a enfermeira é a ajudante do médico. Só o médico pode clinicar. Então todo mundo quer ser alguma coisa. E na internet todo mundo quer ser filósofo, todo mundo quer ser astrônomo, todo mundo quer ser crente, como é que chama? Pastor, mestre. E os incautos que lá vão, pisam no terreno minado e não sabem que vão explodir. Eu já ensinei aqui por diversas vezes que a internet é igual isso aqui, ó. É um papel em branco. Aceita qualquer coisa. Olha, pastor. No decorrer da mensagem, essa palavra incauto veio na minha mente. E o Senhor repetiu ela agora. Explique para eles o que é incauto. O que é uma pessoa incauta? É uma pessoa que ela não tem estrutura para ver o que vai ver, para ouvir o que vai ouvir. Como é que eu vou achar uma palavra mais básica para te dizer? É um inocente, um neófito, um frágil, um bocó, um Zé da água. É um incauto. Ele vai ser enganado. Ele vai ser enganado. Porque ele se acha. Moço, você está entrando numa fria, você não tem ideia do que você está fazendo com a tua vida. Vamos lá, que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Então o texto continua: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Qual é o objetivo deles operarem sinais e prodígios? O objetivo é para enganar. Agora vem uma outra coisa aí que é uma bomba. Olha o que ele diz: para enganar.
se possível, os próprios eleitos. Por favor, preste atenção no término dessa frase. Ele não está dizendo que os eleitos vão ser enganados. Ele está dizendo que o objetivo do falso profeta seria enganar, se fosse possível. Não é possível. Se fosse possível, ele conseguiria enganar até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Vamos então puxar lá atrás, ensinos de 4, 5, 6, 7, 10 anos atrás que eu já dei para vocês. A Bíblia diz que há dois grupos. A Bíblia diz isso. Há dois grupos: ovelhas, cabritos. As ovelhas são os escolhidos, são aqueles a quem Deus escolhe. Por favor, não adianta você questionar Deus. O céu é de Deus, Ele faz o que Ele quiser. Você não tem sua casa? Tem ou não tem? Na sua casa quem manda? Não é o vizinho, não? Passa uma pessoa na rua que entrar para pegar água, pode abrir o portão, entrar pela porta dentro e na sua geladeira pegar água. Porque você é crente, você é obrigado a deixar, certo ou errado? Errado. A casa é sua, você deixa entrar se quiser. Nem polícia pode entrar na sua casa se você não quiser que ela entre. Tem que ter uma ordem judicial. Mesmo assim eu questiono a ordem judicial. Quem é o juiz para mandar alguém entrar na minha casa? Um Zé Dentado, só porque fez uma faculdade e assinou como é que chama? Um diploma, pode mandar os outros invadir sua casa. Eu questiono, eu não aceito isso. Polícia não pode meter o pé na tua porta e invadir, não. E você pode questionar. Se a polícia falar, por favor, eu não te autorizo você a entrar, não. E eles sabem que não pode entrar. Se eles entrarem, eles podem ser processados por você. Você processa o Estado e processa ele por ter feito algo ilegal. Então, como é que no céu, não, eu quero ir para o céu, Jesus vai ter que me levar. Vai ter que te levar por quê? Quem é você para que ele possa você tem que levar ele? Por quê? As pessoas aprenderam errado. A Bíblia deixa claro, a Bíblia deixa claro que é Deus quem escolhe e é Deus quem rejeita. Pastor, mas Deus é bom, não vai rejeitar ninguém. Vai, porque a Bíblia diz que rejeita. Capítulo 9 do livro de Romanos, a Bíblia diz que Deus escolheu a Jacó e rejeitou Isaú. Os dois eram irmãos, eram gêmeos, nasceram um depois do outro, juntos no mesmo parto. E Deus escolheu Jacó e rejeitou Isaú. Deus escolheu Isaque, que era tão filho de Abraão quanto Ismael, e rejeitou Ismael. Deus escolhe quem quer, filho. Está lá escrito em Romanos 9. Mais forte, que fala que Deus amava Jacó e odiava. Em Malaquias fala isso. Deus amava Jacó e odiava Isaú. Deus é Deus. Você tem que entender que Deus é Deus. Pastor, que Deus é esse? Deus, o Todo-Poderoso Criador do Universo. Então, você precisa ficar bem pianinho e implorar para que Ele te salve. Não é achar que a hora de você levanta a mão. Tem um cara de igreja evangélica que faz essa pataquada. Levante a mão para aceitar o Jesus. Levante, aceite. Você tem que perguntar se Jesus me aceita. O Senhor aceita um descarado como eu? Não sou eu, não. Por favor, entenda. Eu estou falando como se fosse uma pessoa que está chegando nova na igreja. Senhor, o Senhor me aceita? Um descarado como eu, mulherengo, drogado, cachaceiro, sabe? Prejudico a família. O Senhor me aceita? Me aceite na tua presença, por favor, me receba, me salve. Essa é a atitude. Não é achar que vai levantar a mão. Agora ele tem que me levar para o céu. Quem foi que te disse isso? Então a Bíblia deixa muito bem claro. Eu podia ficar aqui até a noite citando trechos para você, onde a Bíblia mostra que existem os escolhidos
e existem os rejeitados. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vier, aqui mesmo, em Mateus capítulo 24, aqui mesmo nesse trecho, a Bíblia diz que quando o Senhor vier, fará separação entre ovelhas e cabritos. As ovelhas ele porá à sua direita e dirá: vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, vinde, tomai posse do reino que está preparado para vós. E aos que estiverem à sua esquerda serão postos os cabritos. Ele vai dizer, e olha, ele não está falando de dois tipos de animais, ele está falando de pessoas, que umas possuem atitude de ovelhas, cordatas, simpáticas, obedientes, cortês, e a outra possui atitude de cabrito, irreverente, imoral, miserável, problemático, atribulados, inferno. Esses são os que vão para as trevas. Então ele diz para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede. Deu para entender? As ovelhas são escolhidas para a salvação e os cabritos são escolhidos para o inferno. Então ele diz nesse trecho aqui, que o falso profeta, se possível, enganaria os eleitos. Significa que existe um grupo de homens e de mulheres nessa terra. Eu não estou falando de um grupo de 100, de 200, 300, 400, não sei quantos milhões, isso aí é com Deus. Mas existem aqueles que são escolhidos por Ele para herdarem a vida eterna. Eu espero que você seja escolhido pelo Senhor para herdar a vida eterna. Amém. Porque se você é escolhido, aplauda Jesus e diga: Ele merece todo dia. Se você é um escolhido para ser salvo, o falso profeta, presta atenção nisso aí, que isso aqui é uma base fundamental para o nosso estudo dessa manhã. Se você é escolhido por Deus para a vida eterna, o diabo, o falso profeta, ou seja lá quem for, pode tentar de todas as formas, mas ele jamais vai conseguir te enganar. Jamais. Porque não é possível enganar os eleitos. Os eleitos, quem é escolhido para a vida eterna, quem pertence a Deus, não é enganado por nada nem por ninguém. Logo, concluímos que os que são enganados é porque nunca foram escolhidos. Será que você compreende, sim ou não? O enganado é porque nunca foi escolhido para a vida eterna. Ah, pastor, mas como é que ela estava na igreja? Joio, e a gente já aprendeu isso centenas de vezes. Quem é que lança o joio no meio do trigo? O diabo. O diabo põe uma pessoa na igreja e como põe? Você sabe por quê? Há uma tática de guerra, eu não sei se você sabe, que a melhor tática de guerra é saber quais são os planos e projetos do inimigo. Adolf Hitler, usava muito isso no seu combate. E olha que ele ganhou campo, na sua luta ele ganhou campos inimagináveis, quase que ele vence a guerra, em 1945. Ele só não venceu por causa da entrada no combate da Inglaterra, um dos países que ajudou a impedir que Adolf Hitler dominasse tudo. Sabe qual era a tática de Adolf Hitler? Ele fazia o seguinte: por exemplo, o exército polonês, eles estavam combatendo contra o exército polonês. Mas como é que ele podia descobrir qual era o plano do exército inimigo? Ele infiltrava alguém de sua confiança no exército polonês, o cara se passava por polonês,
misturava-se entre eles e ouvia de um lado para o outro os planos e projetos do exército e fazia o quê? Comunicava-se com o exército de Hitler, passava as informações. Então eles estavam sempre um passo adiante. Quando o exército polonês ia atacar, Hitler já estava na frente, sabendo quais eram os planos e conseguia destruir. Satanás o que mais faz é isso. Ele coloca, e sabe como é que Hitler chamava esses homens que ele colocava infiltrado no exército alheio? Quinta coluna. Você sabe que uma casa possui quantas colunas para ficar em pé? As 4 principais colunas. Hitler colocava mais uma, era algo extra, não pertencia àquilo, mas estava ali para atrapalhar, era chamado de quinta coluna. Aquele homem que ele introduzia ali, que hoje muitos de vocês conhecem como espião. Espião, era um espião. Você acha que eu não sei que vem gente de outras denominações espiar nosso culto? Deixa eu ver o que ele está falando lá. Deixa eu ver o que ele fala. Até pessoas que ainda entram em contato com os rebeldes, fica pescando o que a gente fala aqui para falar para eles lá. Quinta coluna dos infernos. Então, é uma tática do exército inimigo. Será que vocês estão compreendendo, sim ou não? Era o que Hitler fazia e Hitler conseguia avançar. Satanás faz da mesma forma. Ele implanta pessoas que são dele aqui, sabe para quê? Para tirar a fé do outro. Para quando o pastor está pregando, a pessoa fica assim, presta atenção, ó. Aí faz comentários aí. Presta atenção se você não já ouviu. Pastor, ele acha que sabe das coisas. Quem é que te disse que eu estou achando alguma coisa? Mas como a pessoa é quinta coluna, ela quer fazer a outra pessoa que está do lado dela também discordar. Você está entendendo? Ela fica soltando setinhas. Está sentada aí e fica assim. É igual na época que a gente estava construindo isso aqui, vocês lembram? Teve pessoa que teve a cara, a gente estava lá em cima ainda. Pessoa que teve a cara de pau, a gente falava sobre o preço dos materiais e tal. Aí a pessoa falava assim, pegava o telefone na hora para ligar para o depósito de material de construção para saber se o preço que a gente estava falando estava certo. Brincadeira, um negócio desse? Foi bom o senhor tocar nesse assunto. Teve um que saiu daqui que ontem me mandou um vídeo, né? Mostrando uma igreja em um determinado lugar simples, sem reboco, sem janela, sem piso. E para me dar a entender que igreja não precisa de luxo. Certamente ele pode estar passando isso por aí. Aí eu cheguei e mandei o texto de Ageu para ele. A sua casa tem que estar bem adornada e a de Deus tem que estar abandonada. Interessante. Presta atenção nisso. Se a gente faz, a pessoa reclama. Vê se esse tipo de gente é escolhida para a vida eterna. Se a gente não faz, reclama. Para onde está indo o dízimo e a oferta? Quando a gente faz, Deus não precisa de nada luxuoso. Ah, é? Então tá bom. Me explique então por que o templo que Deus mandou Davi, e que quem construiu foi Salomão, porque Davi morreu e entregou na mão do seu filho para construir. Por que o templo que Deus mandou Salomão construir era todo adornado de ouro? Está vendo essa arca aqui, ó? Que no passado era toda confeccionada em ouro puro de Ofir, que era o melhor ouro da época. Por quê? Por que as cortinas do templo eram tecidas com fio de ouro? Por que a pedraria da igreja era toda em mármore? Mármore, você sabe o que é mármore, filho? Mármore, para você comprar um pedacinho assim para colocar na soleira da sua casa já é caro. Imagine forrar o templo inteiro de mármore. O céu. Sabe o que é isso? São pessoas que são nascidas para ser escravas de Satanás, de Exu Caveira, e vêm para dentro da igreja para desestimular os outros. A Bíblia descreve o céu matando o céu. A Bíblia diz que o céu tem ruas de ouro, ouro finíssimo. Jesus aparece com a coroa, um cetro de ouro,
e um cinto de ouro. Aí um fracassado desse chega e fala um trem desse. Sabe por quê? Porque é fracassado. Nasceu para passar fome, nasceu para comer feijão, bolo de feijão assim com a mão, feijão puro, sem carne, nasceu para ser fracassado. Pão com ovo, e quem dera que tivesse ovo, às vezes é seco, às vezes tem margarina, molhado no café, sabe como é que é? Aquele pão molhado no café, que amolece, que tem margarina, um infeliz desse nasceu para isso, para ser fracassado. Então, quem é escolhido não é enganado. O enganado é aquele que nunca foi escolhido, estava no nosso meio, e normalmente é aquilo que a gente está conversando neste instante, pastor Júlio. Normalmente esse tipo de gente é como diz no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6, diz que 6 coisas Deus abomina, e a 7ª Ele odeia. Você sabe o que é? Aí ele fala, a 7ª Ele abomina, 6 Ele odeia, a 7ª Ele abomina, ou seja, é algo vomitante para Deus. A 7ª, sabe qual é? Aquele que semeia no meio dos seus irmãos contenda. Sabe o que significa isso? Aquela pessoa que vai buscar lixo para semear no seu coração, porque se ela pegasse o lixo dela na internet e ficar só para ela, não, ela divide com os outros, porque ela quer que os outros também caiam junto com ela. Esse tipo de gente Deus abomina, abomina. É igual tem 2 pessoas, ela tá aí, 2 pessoas tá aí, que a gente fica assim, tá ceia, todo mundo vem pegar e ela não vê. É antiga. E é antiga. Aí as pessoas ficam São pessoas que não são escolhidas, estão no nosso meio, só sentando no lugar de outras pessoas que virão. E vai vir. Falar nisso, a partir de amanhã eu vou começar a fazer a programação na Mundial FM a partir das 6 horas da tarde. Amém? A partir de amanhã. A partir das 6 horas da tarde. Já vou começar no horário da Ave Maria. Amanhã é 6 horas da tarde eu já começo entrando no coração. Vou derrubar a Ave Maria, amém? Vamos buscar almas para Cristo. Amém, amados? Bom, entenderam esse primeiro trecho? O que eu estou tentando te mostrar nesse primeiro texto é: falsos cristos e falsos profetas vão aparecer, têm aparecido. O objetivo deles é enganar, e o objetivo deles é enganar aqueles que não são escolhidos, porque os escolhidos não é possível. Agora, por favor, abra sua Bíblia. Vocês estão entendendo, não estão? Abra sua Bíblia em Lucas 18, por favor, um pouquinho mais para frente. Vai para o livro de Lucas, capítulo 18. Eu preciso fazer o percurso desses textos para você entender o perigo que é você acessar o que você não conhece. Ah, tá. Amém. Ah, tá. Amém. Vocês acharam? Capítulo 18 do livro de Lucas. Versículo 1 em diante, vamos ler esse texto. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa parábola é conhecida de vocês. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo.
não fará, olha a pergunta que Jesus fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, presta atenção nesse último trecho do versículo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, Ele está vindo. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Para agora e compara. O que está acontecendo prestes o Filho do Homem voltar? A fé está sendo perdida, porque as pessoas estão querendo buscar conhecimento de Deus dentro da internet. Dentro da internet, por favor, preste atenção no que eu estou tentando te mostrar. Você quer conhecimento de Deus? É interessante porque o diabo não põe na cabeça da pessoa para ler a Bíblia. Ela põe na cabeça da pessoa que ela tem que ir na internet. Na igreja do diabo. Que é a igreja do diabo. Tem um filme, né, pastor William? Comédia Divina. O nome do filme é Comédia Divina. A Globo mostrou esse filme? E lá, cadê o microfone? Cadê o segundo microfone? Fala aí. Foi um filme que a Globo lançou, eles passou esse filme até quando nós estávamos lá em cima, que o nome é Comédia Divina, com vários atores famosos e conhecidos. E aí, quando o Satanás está sendo interrogado, aí as pessoas perguntam: e aí, Satanás, como é que está a sua igreja? É onde era que você disse que quer desenvolver? Ele chega a dizer que não, minha igreja é na internet e no WhatsApp. É onde eu mais cresço, é na internet. Essa é a minha igreja. É a igreja do diabo. Você sabe por quê? Porque lá dentro da internet, YouTube, companhia limitada, está cheio de padres que pregam um monte de heresias para você, evangélico, ler. Está cheio de pessoas ímpias, que nem evangélicas são, tentando mostrar para você que Jesus não é Deus, que não existe o Espírito Santo, que Jesus teve um caso com Maria Madalena, que Davi era gay, na cabeça dessas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Davi amava Jonatas era um grande amigo dele, um grande companheiro. Só porque o trecho da Bíblia diz assim que que Davi amava Jonatas. Eles disseram que Davi era bicha. Davi e Jonatas eram amantes. Que Davi tinha várias mulheres na época, viu, gente? Viu, homem? Não se alegre não. Nós vivemos hoje no tempo da graça, viu? Tô animado. Opa! O pastor falou, não, era lá atrás, papai, viu? Aí, na internet você encontra que Paulo era gay, porque Paulo não se casou. Você encontra uma série de ensinamentos deturpados por pessoas que nem evangélicas são. Aí o que você vai lá nesse campo minado fazer? Pisar em bomba, explodir a sua vida, explodir a sua fé, explodir a sua vida com Deus. Se você quer saber alguma coisa de Deus, por que você não vai na Bíblia, filho? Por que você não vai pesquisar na Bíblia, meu irmão? Por que o diabo bota na sua cabeça, leia a Bíblia, leia a Bíblia, do Gênesis e Apocalipse, leia 10, 20, 30, leia 100 vezes para você aprender? Não, lá na internet. Aí ele se depara lá na internet com um cara dizendo que Jesus não é Deus. Aí se depara lá na internet dizendo que dízimo é da lei. Como é que é? Agora estão dizendo que Jesus é gay. Até uma peça de teatro. Tem até uma peça de teatro falando sobre isso? Só que no interior aí o prefeito dessa cidade não deixou tá vendo aí? Fazer, e aí os gays foram atacados. Você está vendo aí? Por causa dessa mania que a Globo tá de querer fazer com que toda a população brasileira engula goela abaixo a homossexualidade, até peça colocando Jesus como gay, estão fazendo. Aí você vai na internet pesquisar, deixa eu ver se Jesus era gay. Talvez porque você quer ser também, e quer que, bom, se Jesus é gay, eu também posso ser gay. Bom, quem sabe fazer isso é Robson. Você não pegou não? Quem sabe imitar gay?
microfone, passa aí. Passa aí. A gente percebe com isso que as pessoas temem mais aos homens do que a Deus, sabe por quê? As leis dos homens você cumpre. A lei do Alcoelba é pague para ter energia, da Embasa é pague para ter água, do cartão de crédito pague para ter crédito. Senão seu nome fica sujo. Seu nome fica sujo. Ainda que o dízimo fosse da lei, é a lei de Deus, você teria que cumprir. E não cumpre, por que não quer cumprir? Ainda que fosse lei, ainda que fosse da lei, você tem que cumprir. Por que você cumpre a lei dos homens? Quantas coisas da lei. Sai ali, tá vendo aqui na frente tem um sinal, não tem? Tem um cruzamento. Vem de lá desinvestado com seu carro, com sua moto. Quando chegar no sinal que fica vermelho, não pare não, é uma lei. Está dizendo para, senão você vai fazer o quê? Você vai colidir com o outro que vem na mão contrária. Não vai não, desobedeça a lei. Vai lá, que eu quero te fazer um acompanhamento hospitalar. Fora a multa. Eu quero ir lá ver como é que estão os ferros nos seus pés. Eu quero lá ver como é que sua clavícula partiu em pedaços. O problema é que as pessoas se implicam no lado financeiro. Ela implica com o dízimo porque é dinheiro. Porque, ó, presta atenção. A Bíblia fala sobre a lei e fala que a fé também estava na lei. O amor também estava na lei. A misericórdia também estava na lei. Por que a pessoa só quer tirar o dízimo? Por que ela não tira a fé? Tirando a fé, como é que você vai ser salvo? Não tem por onde. Mas a fé não dói no bolso. Quem aí tem fé? Doeu quando você levantou a mão? Não. Agora, quem vai dar agora uma oferta de R$1.000? Levanta a mão aí. Só umas 4, 5 pessoas levantaram a mão. Porque dói, papai, dói, não dói. Então querem tirar aquilo que não. Vou dar dinheiro pro pastor, não dê não. Dê pro médico. Agora eu me irritei por exemplo. Me acompanha aqui, câmera nos meus olhos. Câmera nos meus olhos. Não dê não. Dê pro médico. Dê pro botequim. Porque quem não dá para Deus, Satanás toma. E quando ele toma com força. Quando ele toma, ele arrebenta. Nós estávamos conversando essas semanas atrás, discutindo sobre a questão da legalidade. Quando Satanás tem legalidade numa vida, quando os demônios têm legalidade numa vida, o que é ter legalidade, pastor? É ter direitos adquiridos em agir. Vou dar um exemplo. Quando você é dizimista, quando você é ofertante, o meu Deus e a palavra do meu Deus não mente. A Bíblia Sagrada diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus seja verdadeiro. A palavra de Deus não mente. Ele diz que quando você é dizimista e ofertante, Ele te guarda, te protege contra o devorador, contra a ação dos 4 príncipes das trevas, que é cortador, migrador, devorador e destruidor. São 4 legiões de príncipes do inferno que têm a incumbência de destroçar, de destruir a vida do ser humano. Quando você não é dizimista fiel, esses demônios têm legalidade, têm direito de agir na sua vida, e nem Deus pode impedir. Por isso que eu já falei aqui diversas vezes: não adianta orar para que o devorador não atinja a sua vida. Essa oração só pode funcionar se a pessoa é fiel a Deus. Se ela não é, não adianta. Satanás tem legalidade de agir ali, ele tem direito de agir ali. Mas quando a pessoa é fiel, dizimista, essa legalidade é o quê? É cortada. Essa pessoa passa a ter uma legalidade com Deus. Quem tem legalidade na vida dela agora é Deus. Satanás não tem mais esse direito de tirar o que ela tem. Será que vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Quando você é desleal a Deus, quando você é infiel, Satanás tem legalidade, tem direito de te tirar tudo que tem através da doença. As coisas começam a dar defeito na casa, roupas do nada estragam, traça come, como é que chama? Empresa quebra, tudo dá defeito, tudo vai para o espaço.
pode comprar o que for, você pode ganhar 1 milhão por dia. No dia seguinte você já está precisando de mais 1 milhão de novo. E nem sabe por onde que saiu. Porque aquele demônio, aquele espírito tem direito. Uma hora dessa nós vamos dar um estudo sobre isso para você entender melhor. Ele tem direito de estar ali. Às vezes tem até 1 milhão guardado, mas a família destruída. A família destruída. Às vezes tem 1 milhão guardado, mas aí o filho adoece, fica com uma doença que só nos Estados Unidos para curar, só aí vão 200, 300 mil embora. E assim vai se dilapidando o patrimônio. Não adianta, irmãos. Se Satanás tiver legalidade na sua vida porque você desobedece uma lei que Deus criou, é lei, então é lei, e tem que ser obedecido, porque é assim que diz a palavra. Amém? Amém? Eu posso te provar dentro das Sagradas Escrituras que a lei de Deus, a palavra de Deus tem que ser cumprida, doe quem doer. É interessante como é que como é que chama ele? O pessoal lá da Arábia, os muçulmanos, é interessante como é que os muçulmanos são fiéis ao Alcorão, são fiéis a Allah, e os cristãos ficam arrumando pretexto para ser infiel a Deus. Jesus Cristo disse uma vez assim, não deis lugar ao diabo. Dar lugar é dar direito para ele agir, é dar legalidade. Você quer uma prova disso? Quando Satanás tentou Eva lá no jardim do Éden e eles cederam, tanto Eva quanto Adão, o que eles deram para o diabo? Legalidade para o diabo fazer o quê? Tomar conta da terra. O mundo hoje está na mão de Satanás. O mundo não está na mão de Deus, não, viu, irmãos? Quem está na mão de Deus, pelo que diz as Sagradas Escrituras, é a igreja. Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quem foi lavado no sangue do Cordeiro? Você está na mão de Deus. Mas o resto do mundo, Jesus disse que faz o quê? Jaz no maligno. Tá? A palavra jaz é referente àquele que adormece, aquele que vai para o túmulo. Está adormecido nos braços do diabo. O mundo está adormecido nos braços de Satanás. E foi Adão e Eva que passou esse direito. Quer que eu te prove? Quando Deus fez Adão e fez Eva, Deus disse para eles o quê? Dominai a terra, dominai sobre as águas dos mares, dominai sobre os peixes, dominai sobre os animais selváticos, dominai sobre os animais domésticos, dominai sobre tudo. Botou tudo no controle de quem? De Adão e Eva. Quando Satanás chegou em Adão e Eva, presta bem atenção nisso, para estimulá-los a desobedecer a Deus, Satanás não obrigou eles a comer do fruto. Satanás não obrigou eles, Satanás deu a ideia para Eva. Eva pegou o fruto e fez o quê? Deus tinha dito o quê? Não coma desse fruto aqui, o resto você pode comer o que você quiser, é de vocês, mas isso aqui vocês não tocam, é proibido. Satanás, sabendo que isso ia fazer reverter a história, convence Eva a comer do fruto. Satanás não pegou o fruto e enfiou com ela abaixo de Eva, ela comeu porque quis. Ao obedecer, ela se torna, como diz a Bíblia no capítulo 6, versículo 16, se eu não estou enganado, do livro de Romanos, aquele a quem você obedece, desse a quem você obedece, você se torna escravo. E tudo que é do escravo passa a ser do seu senhor. De quem era a terra? De Adão e Eva. Quando eles resolveram obedecer a Satanás, eles não se tornam filhos. Presta atenção nisso aí. Eles se tornam escravos. Eles continuavam como uma filiação de Deus, eles continuavam como filhos de Deus, mas agora eles eram escravos. Tinha alguém dominando eles, tinha alguém mandando neles, e esse alguém não era o Senhor, era Satanás. E tudo que é do escravo, isso é lei da escravidão. Isso você pode pesquisar na internet. Vai pesquisar sobre Bíblia, você vai achar o diabo lá dentro. Bíblia você pesquisa na Bíblia. A lei da escravidão diz que tudo que é do escravo, filhos, o que ele tiver, passa a ser do seu senhor. E tudo que Adão e Eva tinham até o momento era o planeta todo na sua mão. Quando ele obedece a Satanás,
ele passa esse domínio para Satanás. Quer que eu te prove isso? Capítulo 4 do livro de Mateus. Satanás chega para tentar Jesus no deserto. E ele diz assim para Jesus: leva ele para um lugar bem alto e mostra todos os reinos da terra e as suas riquezas. E diz: está vendo? Tudo isso eu vou te dar. Todo esse poderio, toda essa riqueza, tudo isso eu posso te dar. Todos os reinos da terra eu posso te dar. Porque a mim me foi entregue, me foi dado. Está lá escrito no capítulo 4 de Deus. Satanás chega para Jesus e diz assim: eu posso te dar isso tudo. Você só tem que ter uma coisa: me adora. Ele precisava ter legalidade sobre Jesus. Para ter legalidade sobre Jesus, Jesus espontaneamente tinha que se curvar e adorar. Ao adorar, aquilo que Satanás tinha, Jesus podia ter, porque estava na mão de Satanás. E ele deixa isso claro: eu posso te dar tudo isso porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Está dando para vocês entenderem? Sim ou não? Sim. Só que Jesus olhou para ele e disse assim: arreda, Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém? Glória a Deus. Satanás não ganhou legalidade com Jesus. Não ganhou o direito de controlar Jesus. Mas Satanás tem ganhado o direito de controlar muitas pessoas quando bota na mente dela: dinheiro, é dinheiro. Deus precisa de dinheiro. Quem foi que te disse alguma vez, me ouviu, eu, pastor Heron, falar para você que Deus precisa de dinheiro? Mas isso aqui, pai, é o templo dele, onde nós viemos adorar, buscar, orar, clamar, ler a palavra, aprender, formar novos discípulos para ganhar novas almas. Esse templo precisa de dinheiro, porque a dona Coelba, ó, a câmera nos meus olhos, a Coelba não dá dinheiro para a gente pagar os não, e se nós não pagarmos, ela vai cortar. Aí embasa o seu Mário, fala igual baiano, o seu Mário, dono daqui, também não dá o aluguel de graça não, viu, papá? Tem que pagar, papá. E para isso tem que ter dízimo, oferta. E você que está me ouvindo pela rede social, aí você, não, amigo, me manda aí o número da conta da igreja que eu vou passar para eles agora. Se ajudar também, com 100, com 1000, com 1 milhão, filho, ajude, porque quanto mais ajudar a gente vai crescer. Amém? Não quebra não, não quebra não. Amém? Vai, amado. Logo que eu me batizei, aí minha irmã pegou e falou comigo: já está indo para a igreja, vai dar geral pastor. Aí eu disse: a mim não interessa o que o pastor vai fazer. Ó, quando alguém disser isso para você, vocês têm que aprender a combater o diabo com fogo. Quando alguém chegar assim para você: agora você vai dar dinheiro para o pastor, eu estou indo lá agora levar o meu dízimo e minha oferta para o pastor, me dá o seu aí para me levar. Só assim eles param, você fica: não fale isso do meu pastor, não pode deixar eu lá, pai. Pode deixar eu lá, estou indo lá levar mesmo. Olha a oferta da ceia desse mês agora, eu estou dando ofertão, estou indo lá levar para o pastor Heron. Cadê o seu? Me dá aí para eu levar também. Amém? Esse dessa vocês ficam muito tímidos. Pode falar: estou indo levar mesmo para o pastor, me dá o seu também que eu levo. O número da conta aqui, ó. Amém? Cadê o número da conta? Vamos lá, olha, bota aí na minha cara. Ó, quer ajudar esse ministério a falar a verdade de Cristo? Banco Itaú, conta corrente, agência 65, vai anotando aí, viu? 6547, conta 24 580, dígito 0. Pode depositar lá. Você pode até mandar o comprovante pelo WhatsApp, pelo e-mail. Bora lá o nome lá, vai aparecer Igreja Mundial da Paz em Cristo. Manda um comprovante para ele saber que você ajudou a igreja. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos lá, o trem está pipocando.
Amém? Onde eu parei? Li Lucas 18? Já li Lucas 18? Já? Pronto. Presta atenção. Jesus disse: quando eu vier, será que eu vou encontrar fé na terra? Você sabe por que Jesus disse isso? Porque o que está acontecendo é que Satanás está trabalhando para tirar a fé das pessoas. Tirar a fé. A pessoa está na igreja servindo a Deus, ela vai caçar no campo minado da internet, do YouTube, um Zé Dendabo que não sabe nada de Bíblia e que fica tentando ensinar para as pessoas. Aí tem gente que fala assim: eu estou em casa aprendendo os originais da Bíblia na internet. E quem foi que te disse que os originais da Torá estão na internet? O que está na internet é uma tradução rasa. Uma tradução rasa da Torá. Porque a Torá não pode ser lida na internet. Você sabe por quê? Porque os judeus, eles são extremamente cuidadosos quanto a isso. Porque a Torá possui segredos inimagináveis e que eles não deixam cair na mão de ninguém que não seja israelense. Só recebe ensino da Torá quem é judeu. Só quem é judeu. Não existe tradução do Antigo Testamento da Torá na internet. O que está lá traduzido é a tradução que todos nós temos, que deu nessa Bíblia daqui. O original não está lá. Como é que você está estudando os originais na internet? Você vai encontrar lá, sabe o que é o Codex? Você sabe o que é o Codex? São escritos manipulados pelo catolicismo que ficaram presos durante anos em mosteiros criados pela Igreja Católica para guardar esses documentos, que tem uma manipulação fora do normal, fora do comum, falando coisas terríveis do Evangelho. Não tem absolutamente nenhuma comprovação da sua veracidade. É isso que você vai achar lá. Você vai achar que está lendo ou traduzindo da internet. Irmão, se a Torá fosse traduzida e estivesse traduzida na internet, sabe qual é o volume que essa Bíblia aqui teria? Presta aqui atenção, pastor Heron. Ela seria no mínimo dessa grossura. No mínimo dessa grossura. Ainda cai da cama para chorar, como dizia minha mãe. Quem estava levantando a mão? Pai amado. Aí eu falei assim: não sou de testemunho de Jeová, não sou de testemunho, eu estou estudando a Bíblia pela internet. Está estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia pela internet. Vai lá. Lá para você ver. As pessoas ficam procurando, sabe o quê? Um jeito de... A mudança da seca, Jesus. As pessoas ficam arrumando um jeito de justificar a frieza da fé delas e o desvio dela. É isso que ela fica procurando. Tem que ter um jeito dela arrumar para dizer que caiu. E para dizer que não caiu e está fora da presença de Deus, diz que está lendo a Bíblia não sei aonde, diz que está estudando não sei aonde, é só para justificar a sua queda. Deixa eu abrir um parêntese aqui rápido, antes que eu termine, antes que a gente consiga fechar o estudo, talvez... Ainda tem que ler mais alguns trechos, presta atenção. O vereador Alfredo Mangueira, que nos ajudou com a liberação do alvará da igreja, ele ficou de nos fazer uma visita hoje aqui. Se ele vier, por favor, receba ele com carinho e com amor. Amém? Amém. Eu não estou aqui para pedir voto para ele ou para quem quer que seja. Apenas já contei para vocês em larga escala como eles nos ajudaram a impedir que fechasse nossa igreja. Porque eles criaram, quando eu digo os políticos aqui de Salvador, criou uma lei para impedir mais igrejas de serem abertas. E com isso, quando a gente veio para cá, a gente não teve como liberar o alvará. O alvará foi indeferido e quem ajudou isso foi o vereador Alfredo Mangueira, junto com seu assessor, e o Carlos Prats, está até saindo como deputado, Léo Prats, né? Léo Prats. Até saindo como deputado, não sei se federal ou se estadual. Então, se eles vierem aqui, eu vou apresentar eles. Por favor, entenda, por motivo de educação, de carinho,
receba eles bem. Você não tem obrigação de votar em ninguém, nem eu estou aqui para dizer vote em tal. A gente sabe que a gente não faz política aqui dentro, amém? Apenas por motivo de educação, assim como ele me recebeu muito bem no seu gabinete e me levou até o gabinete do chefe maior lá dentro da SUCOM para liberar nosso documento, a gente tem mais do que a obrigação de recebê-los bem, amém? Bom, quem entendeu direitinho? Bacana, deixa eu continuar aqui. Só estou te dizendo isso porque ficou de aparecer aqui 11 horas da manhã. Eu não sei se daqui para lá a gente já terminou o culto. Se não, se aparecer, eu os apresento a vocês. Amém? Bom, então nós observamos que Jesus disse que não encontraria fé na terra. Agora, no livro de Tito, eu não vou pedir para vocês abrirem para poupar tempo, tá? No livro de Tito, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que a fé, presta atenção, a fé foi entregue uma vez por toda aos eleitos, aos escolhidos. Lembra dos escolhidos? Logo no início, a fé foi entregue aos escolhidos. Lembra que nós entendemos e aprendemos que o falso profeta não pode enganar o escolhido, logo não pode tirar a fé do escolhido. A fé que foi entregue somente aos escolhidos. Então, se você é um escolhido de Deus, você não vai ser enganado por doutrina nenhuma maligna que estiver pegando por aí ou campeando por aí pela internet. Evite essas coisas. Ô irmãos, eu peço a vocês em nome de Jesus, me ajude a propagar o Evangelho sem ficar me dando essas dores de cabeça. Pelo amor de Jesus. Você quer ver uma outra coisa? Talvez a pessoa, pastores, talvez as pessoas pensem assim: o pastor trouxe um vídeo, ele arrumou um vídeo para botar lá no telão, então quer dizer que também eu posso ir na internet. Qual foi a vez que eu peguei algum vídeo aqui para pregar alguma coisa que não seja para confirmar o que a Bíblia diz? Qual foi a vez que eu peguei algum vídeo aqui para tirar a Bíblia de ação, ou desmistificar, ou desacreditar no que diz a Bíblia? Nunca! A gente sempre pega um vídeo ou outro para mostrar para você que o que a Bíblia diz é verdade. Não é que você vai lá dentro caçar alguma coisa para dizer que a Bíblia é mentirosa, ou que Jesus não existe, ou que Jesus não é Deus, ou que diz, como é que você está fazendo um trem desse com a sua vida? Você acha que desse jeito você vai para o céu? No livro de Judas, no capítulo 1 também, só tem um capítulo no livro de Judas, versículo 3, fala que essa fé foi entregue aos santos. Não é santo de parede não, né? São aqueles que vivem para Cristo, que se santificam. Para finalizar, agora eu quero que você abra 1 Timóteo, vai lá no finalzinho da Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Para a gente fechar o estudo de hoje. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Versículo em diante. Eu vou te mostrar que isso que está acontecendo é estratégia do diabo para destruir a fé das pessoas. E outra coisa, meus irmãos, nunca mais, eu espero, nunca mais ter que tocar nesse assunto com vocês. Porque se você for caçar na internet porcaria para derrubar a sua fé, você vai cair, porque eu não vou ficar atrás de você não. Certo? Me desculpe, mas eu tenho muita coisa no Evangelho para fazer do que ficar tentando impedir você de se matar. Acharam? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, estamos vivendo nos últimos tempos? Sim. Estamos. Ele afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Sabe o que é apostatar ou apostasia? Desvio. Vamos então traduzir. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé por obedecerem
a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, do que eu tenho visto de gente cair aqui mesmo por causa disso. E olha, a gente ensina, a gente fala, a gente mostra. Tem um monte de gente caindo. E cai por quê? Porque ali naquela igreja não dá o dízimo, vou pra lá. E lá dá oferta? Dá, mas dízimo não. Daqui a pouco ela vai sair porque ali dá oferta. E vai arrumar uma que não dá nem dízimo. Não quero mais aqui não, porque aqui dá oferta. Vou para uma que não dá nem dízimo nem oferta. Não, e o interessante é que não existe igreja que não tem dízimo nem oferta. A não ser que seja dentro de casa. Porque assim, se você precisa de um templo, você tem que manter o templo. Como é que vai manter o templo se não tem oferta e dízimo do povo? Como diz a Bíblia, como é que alguém vai à guerra à sua própria custa? Não tem como. O detalhe interessante é que a pessoa tenta desmistificar aquilo que foi Deus que criou. Aí ela chega e vai para outra lá, digamos, que não tem nem dízimo nem oferta. Daqui a pouco ela vai arrumar mais alguma coisa para sair dali e vai viver isso a vida inteira, até ela se convencer de que o melhor é ela ir para o mundo, dançar com Ivete Sangalo, com Daniela Mercury, com aquela menina lá, Claudinha Leite, Claudinha bagunceira, até ela concluir que o lugar dela é nas trevas mesmo. Isso aí. E muita gente conclui que o filho do diabo. Cadê o microfone? Só você falar sem microfone. O que a gente conclui com tudo isso é que o filho do diabo, o lugar dele é no mundo. Ele vai trambular em igrejas até entender que o lugar dele é no mundo, porque ele vai voltar para lá. E por que a gente sabe que ele é do diabo? Porque ele não se firma na Em lugar verdade. nenhum. E por que ele não se firma na verdade? Porque não pertence. Ele não pertence a essa verdade. E detalhe, por que então que ele foi para uma igreja? Porque eu botou ele ali para usar. Ele vai sair. Ele vai sair. Alguém, mas ele precisa tirar mais alguém. Ele foi posto ali para arrancar mais alguém. Esse é o objetivo. Então fica o recado aí para os filhos do diabo que a gente vai te espremer antes de você tirar alguém daqui. É igual, é isso mesmo. É igual às vezes a gente já cansou de ver isso aqui. A irmã tá bacana aí, cadê as irmãs que estão solteiras? Deixa eu ver, levanta a mão as irmãs solteiras. Levante a mão, levante, vá com fé, vá filha, vá. Isso, tá solteira, amém, glória a Deus. Aí de repente, olha só, olha como é que o diabo é estrategista, viu as irmãs? Viu as irmãs? Presta atenção como é que o diabo é estrategista. Você tá solteira, você sabe que é bom ter alguém do seu lado, né? Puxa, a vida é bacana e tal. Aí o diabo arruma alguém para te paquerar. E te paquera, e você fica encantada com ele, os dois começam a namorar, às vezes até casa. Eu já vi isso acontecer aqui. Eu já vi, às vezes até casa. É casar, se desviar. Ou então começa a namorar, se desvia, do nada se desvia. E ela estava tão bem no evangelho, o diabo botou um safado, um cara de pau, um descarado, um Exu da costela ouro, pra cuidar dela, pra cair nela. Todos que eu casei aqui, exceto o senhor e o William, tá desviado. Todos, no caso mais. Por isso que eu desisti de casar. No caso mais não. Eu desisti de fazer casamento no povo. A casa desvia. Parei uma na semana. Deus, irmão, o que aconteceu? Você não quer ver? Meu marido não quer ir mais pra igreja, não. Aí, tá vendo? Meu marido não quer ir pra igreja mais, não. E você nasceu com um umbigo grudado nesse traste? Você grudou o umbigo nele? Quem aí tem marido na igreja? Deixa eu ver, levante a mão. Você que tem marido, ou você que tem esposa na igreja, deixa eu ver. Ó, se seu cônjuge desviar, deixa ele sozinho. Deixa ele sozinho. Pastor, mas é meu marido. Quer dizer que para se desviar, vocês têm que estar juntos. O interessante é que dentro de casa, na maioria das coisas, discordam de tudo. Discorda de que tem que pintar a casa, discorda que tem que aumentar o tamanho da casa, discorda que tem que crescer na vida, mas na hora para se desviar, concorda que tem que se desviar junto com o marido. Ser fiel, tá?
Olha onde ele se apega. Ser fiel até... Fiel até a morte. Mas ele acabou de morrer. Porque quando a pessoa larga Jesus, ela está morrendo, está morrendo. Então você não precisa ser fiel a esse traste, esse defunto. Ou a defunta. Espiritual, a defunta. Ó, filho, fala um trem pra você. Fala um trem pra você. Câmera nos meus olhos. Fala um trem pra você. Eu sou fiel ao meu Deus, independente da minha mulher. Minha mulher é nova, novinha, glória a Deus. Glória a Deus, oh glória. E o nome dela é Glória. Oh glória. Glória, glória, glória. Minha mulher é nova. Se ela pirar o cabeção, meu irmão, enlouquecer pelo mundo, ela vai sozinha. Eu não vou fazer 1 centímetro de força. Não faço. Ela conhece o Evangelho e tudo que eu aprendo de Deus eu passo para ela. Então ela tem que estar forte. Amém? Como eu estou. Não, mas é porque eu queria. Vai só. Que eu não fico junto. Não, minha vida pertence a Cristo, meu irmão. Não pertence a mulher, não. Amém? Tem uns caras bestalhados. Você é bestalhado, irmão? Você é bestalhado, irmão? E aí, pastor William? Tem uns caras bestalhados. É minha mulher. Tem que ser tonto, rapaz. Tem que ser tonto que quando ela quiser pular a cerca, você não vai conseguir nem. Ela não vai pensar assim, eu sou mulher dele. Viu? Isso é bestalhada, bestalhada. Fale aí, pastor, vá. Fale aí. Mal que às vezes as pessoas podem estar pensando que quando a pessoa sai da igreja está viva está fisicamente, mas espiritualmente ela morre. Morreu aqui, ó. 1 Timóteo 5, a partir do versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações de noite. Entretanto, é que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Viu? Se você sai do Evangelho, vai para o mundo, você está se entregando aos prazeres do mundo, mesmo você estando viva, para Deus você está morta, para Deus você está morto. Aí você vai, só porque é sua esposa, só porque é seu marido, você vai morrer junto com ela. Tome juízo, gente. É igual um irmão, ele está ali, um senhor, está ali ele. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Isso mesmo, fica firme, não me decepcione não. Eu vou falar hoje do Senhor. Posso falar? A esposa dele se desviou para ir atrás de uma heresia. Ele se manteve firme. Ela foi só, ele está ali, está firme. É igual a ex-esposa do obreiro Zito. Foi correr atrás, sabe lá, já que a heresia foi correr atrás, ele deu um ponto, vá para os infernos, vou mesmo. Aí com Jesus até hoje. A pessoa quer seguir a heresia e ainda quer arrastar o cônjuge. Bom, deixa eu terminar. Vamos aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Então quer dizer que Jesus está dizendo nessa palavra que no final dos tempos, ou seja, muitos cairiam da fé, se desviariam da fé por dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está claro isso? Vamos prosseguir. E esses ensinos de demônios vêm como? Vêm pela hipocrisia. Hipocrisia é o quê? Falsidade. Pela falsidade dos que falam mentira. Então peraí, não é o diabo, é alguém que serve ao diabo, está usando dessas mentiras para destruir a fé da pessoa. Será que você está entendendo, sim ou não? Então ele diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Você sabe o que é cauterizar? Queimar. A mente da pessoa, a consciência da pessoa está queimada. Tipo, ela não crê em nada, ela não acredita em nada, e ela quer mais carregar para o inferno junto com ela quem ela puder, porque a mente dela já está queimada, cauterizada. Então vamos repetir esse versículo 2. Como é que essas heresias vêm para destruir as pessoas? Pela hipocrisia de pessoas que falam mentiras e que têm a mente o quê? Queimada, cauterizada, a própria consciência. Verso 3, que proíbe o casamento. Aí eles começam a arrumar história.
Ah, não pode casar. Ah, não pode comer isso. Ah, não pode comer aquilo. Ah, isso está errado. Isso não pode. Vai citando seus achismos, sendo que as Sagradas Escrituras não falam nada sobre isso. Que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem o pleno conhecimento da verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas, olha o que Paulo diz, mas rejeita as fábulas. Você sabe o que é uma fábula? Um conto, uma história. Rejeita as histórias que estão contando. Rejeita. O que você tem que crer no que a Bíblia conta. Não a história do fulano que tem um canal com mais de 200 mil acessos. Não interessa. É o satangôs, é o Satanás misturando com gois. Satanás dos infernos tentando destruir a sua fé. Para de ficar indo atrás desse trem. Aí ele diz assim, mas rejeita as fábulas profanas. Sabe o que é uma coisa profana? Aquilo que sai do limite da santidade. Aquilo que não tem nenhuma santidade. Quando uma pessoa diz que Jesus não é Deus, isso é santo? Isso é o que? Profano. Está profanando, proferindo uma infamação. Quando alguém diz que a palavra de Deus mente quando manda dar o dízimo, isso é santo ou é profano? E por aí vai. Quando eles fazem um vídeo dizendo que Jesus era gay, isso é santo ou é profano? Então o texto está bem claro quanto a isso, meu irmão. Rejeita essas fábulas profanas e de velhas caducas. Sabe por que Paulo fala sobre velhas caducas? Não é que essas fábulas são criadas pelas velhas, mas que quando uma pessoa está caduca, ela não está batendo no seu juízo normal, não está batendo bem na cabeça. Então esse tipo de gente não tem coerência nos seus pensamentos, são doentes mentais propriamente dito. Bem que uma pessoa em sã doutrina vai dizer que Jesus não é Deus, rapaz? Como é que uma pessoa em sã juízo vai dizer que a Bíblia é uma fraude? Pelo amor de Deus, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é essa palavra, não que está na internet. Fiel é a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos encerrar. Pastor Júlio vai tomar a palavra no final agora. A gente vai ensinar e vai falar rapidamente. Não levante-se agora, não, é só 2 minutos. Ele vai falar rapidamente sobre a ceia. Quem ainda não pegou o envelope para participar da ceia, da mudança de nome. Nós estávamos com uma preocupação e pedimos direção a Deus, porque tudo a gente precisa da permissão de Deus para fazer, amém? E a direção que Ele nos deu é que o dia da eleição é um dia de muita muvuca, é um dia em que as pessoas, para sair de casa, para chegar no lugar em determinado horário, precisa sair 2, 3 horas antes, porque trava tudo. E isso não significa que elas